Olá, gente, estamos aqui no Obreiros com mais um programa Sintonia. Hoje um Sintonia especial com a presença de Jamiro dos Santos Filho, escritor de uma obra maravilhosa, Para Não Perder a Vontade de Viver. E eu vou chamar para conduzir o programa de hoje a minha esposa, estamos em casa, a Rafaela. Oi pessoal, sejam bem-vindos. A gente está aqui hoje com o Jamiro Filho, com o Nilton, meu marido. E a gente vai falar um pouco sobre o livro dele, Para Não Perder a Vontade de Viver, que aborda um tema que é um meu universo há muitos anos, que é sobre a questão da saúde mental, a questão do suicídio. E primeiro eu queria iniciar com uma pergunta, Jamiro. O espiritismo e as religiões em si envolvem um certo tabu e preconceito em relação a esse tema. Não é comum falar sobre suicídio ou falar sobre depressão em casas espíritas. Então eu queria que você contasse um pouco, dentro do livro, a sua visão sobre isso. Olá, como vai? Tudo bem? Agradeço o convite de participar com o Nilton e a Rafaela. Infelizmente, as religiões estigmatizaram quem busca essa porta para a dor, claro, né? Que é o suicídio. E colocaram, muitas vezes, algumas religiões que não tem saída. Quem cometeu esse ato está fadado ao sofrimento eterno. E a doutrina tem outra visão. Mas mesmo assim, a cultura espírita também joga que o suicida também vai sofrer terrivelmente no umbral. E nós temos que ter uma visão mais de compaixão e de ver as causas, se é uma doença, o que levou essa pessoa a cometer esse ato e contar com a misericórdia celestial, o socorro, não só a justiça. Então, eu busco focar nesse livro que a compaixão e a causa desse ato pesa muito no resultado. Nós temos que entender isso, porque quem se mata, ele não está querendo se matar. Muitas vezes é um desespero tão grande que leva ele a esse ato, né? Então, esse livro, ele fez parte da campanha do Setembro Amarelo, que é a valorização da vida, é uma campanha mundial, né, Rafa? Sim. Uma campanha mundial, porque até então os governos escondiam isso. Hoje existem políticas públicas de prevenção ao suicídio. Isso. E você trabalha nessa área, aqui no Obreiros, tem grupos, e eu acho que nós temos que valorizar a vida, buscar esse sentido, muito embora as perdas, muito embora mesmo geneticamente que a gente esteja envolvido nessa doença, nós temos que buscar recurso para superar. Claro. Ou então aceitar esses fracassos e essas dificuldades íntimas para que a gente conviva com isso. Né? O que eu ia falar é exatamente essa. Aqui na Obreiros a gente tem um grupo chamado Grupo Continue, que é um grupo que nasceu quando eu cheguei aqui na casa. Sou sobrevivente de suicídio, algumas vezes, e nós percebemos que as pessoas que chegam aqui, elas chegam desesperadas, não só pela dor, mas pela falta de informação. Então, todo esse preconceito, ele está ligado à falta de informação. Não é falado, as famílias não falam, na escola não fala, a sociedade não fala, com o marido não fala, e você fica sem saber nem como procurar ajuda. Exato. Você, quando busca uma ajuda espiritual ou religiosa, você encontra esse discurso que é falta de Deus, falta de fé, se você se matar, você vai para o inferno, para um umbral, e isso te deixa pior. Caramba, nem Deus eu consigo acreditar. É verdade. Né? E nós costumamos dizer aqui no Obreiros que não existe uma cura, né, para o transtorno mental. Isso já é comprovado, mas dá para conviver com toda essa questão. Você pode ter uma doença, pode ter um diagnóstico, mas você não é aquele diagnóstico. Eu não sou um diagnóstico. Eu sou a Rafaela, que sofre, que fica doente, mas que faz tratamento.
que tem a informação. Então, a partir desse momento que as pessoas elas recebem a informação, elas passam a ter autonomia e perceber o que é real ou não. Porque o momento do suicídio nada mais é do que isso. Um alto grau de sofrimento que pode ser ou não desencadeado por um trauma, perda, questões emocionais, financeiras, enfim, não dá para prever, não existe um exame que possa detectar, mas o que a gente precisa atuar é nesse sofrimento. Então, o que o Grupo Continue faz? Ampara, acolhe, ama e leva informação. Sem falar de religião, sem falar faça aquilo ou não faça. E nesses grupos existem pessoas como eu, portadores de doença, que fazem tratamento. Então, nós estimulamos, através das nossas histórias, outras pessoas a procurarem ajuda. Porque uma coisa é um psicólogo falar, um psiquiatra falar, como eu tive vários na vida, ainda tenho, mas eu não acreditava. Você fala, o médico está falando isso, psicólogo, ou teu pai fala isso, o marido, você não acredita. Quando você encontra pessoas que são como você, que vivem dores, que entendem e compreendem, você passa a se identificar. Poxa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Mas é exatamente isso, porque a religião muitas vezes condena, sabe? Fala, mas como pode você estar desse jeito? Não é? Ao invés de trabalhar o amparo, fala, vem aqui, nós vamos ver o seu caso, porque nós temos também casos aqui que superaram. Então eu costumo dizer que eu sou um espírita meio herege, sabe? Idem. Eu procuro quebrar certos preconceitos e o suicídio está aí, o vale dos suicidas, sabe? Eu aprendi isso com o Chico, um livro muito bom, Escola no Além, que trata de suicidas que trabalham no mundo espiritual como professoras, sabe? Então, cada caso é um caso e que temos muito, antes de condenar ou buscar a causa, acolher. Acolher e falar o que a gente pode fazer, sabe? E buscar esse esclarecimento, né? Que vocês fazem. Isso é muito, muito bom, muito interessante. Como o Newton estava falando, e o católico da mesma forma, não pode nem orar pelos suicidas. Já pensou? Não pode orar. Os judeus enterram os suicidas isoladamente. Olha, e o espírita joga ele no umbral. Joga no umbral. Não é? E aí eu pensava, eu não posso estar condenada a isso, não é justo. Não é justo, o que eu fiz? Exato. Né? E as pessoas se questionam e você fica pior ainda. Você fica sem entender. Então, a partir desse momento em que a sociedade passa, por isso que eu sempre falo, falar é a melhor solução. Quem tem informação não tem preconceito. A Obreiros, há 3 anos, ela comemora o Setembro Amarelo. No Setembro Amarelo, tudo aqui fica amarelo. A gente tem palestras específicas. E é a primeira casa que eu vi fazendo isso, que me deu espaço para falar, para contar a minha vida. E depois disso, muita coisa mudou aqui. Muita coisa mudou. É o acolhimento. Sim. É falar, você tem. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Seja lá o que esteja acontecendo, você não está sozinho. Exatamente. Mas é isso que as religiões não entenderam da mensagem cristã. Não há condenação. Continua não há julgamento. Punitivo, né? Além de tirar a vida, não fez nada por ele, ainda joga no umbral. Exato. Não é um Deus punitivo, isso não existe. Você que está atuando nesse campo sabe que as causas são várias, né? E que tem o alcoolismo, sim, né? Tem a solidão, pessoas solitárias que acabam... O próprio transtorno mental, ele já coloca a pessoa suscetível a essas questões. Então vem a impulsividade, a ansiedade, a pessoa fica com pensamentos negativos. Então tudo fica propenso para usar droga, álcool, se isolar. Então é bem comum entre essas pessoas ter esse tipo de comportamento. Tá aqui, caro companheira do outro lado, busquemos esses recursos. Pode ser na sua religião mesmo, livros, não importa, mas aqui na Obreiros, esses recursos fantásticos, né, que nós temos que buscar. Sempre
acreditando em algo, buscando o Cristo, mas principalmente, né, Rafaela, acreditando em si. Não é? E a gente, infelizmente, está encerrando, tem tempo pra caramba para falar sobre isso, dá para fazer uns 10 programas. Dá, verdade. Se você quer conhecer um pouco sobre nosso trabalho aqui na Obreiros, do Grupo Continue, acesse nossas redes sociais que estão aparecendo aí, vai ser um prazer. Pode mandar pergunta, dúvida, que a gente está aqui de portas e coração aberto para receber vocês. Obrigada, Jamiro. Obrigada, amor.